Boa noite, irmãos. Boa noite. Saúde a igreja com a graça e a paz, amém? Estamos mais uma vez aí, mais um domingo. Os irmãos terão que ouvir a mensagem que Deus colocará através de mim. Mais um domingo, né, irmãos? Domingo passado estava aqui também a convite do pastor Salles. Hoje o pastor Salles estaria fazendo uma live lá na cidade onde ele está, no estado onde ele está. E é interessante, né, meus irmãos, esse período que nós estamos vivendo tem nos ensinado a usarmos a tecnologia, né, a nosso favor. Tem nos ensinado a usar essa tecnologia ao nosso favor. O pastor Salles está lá no Nordeste. E hoje de manhã ele estava aqui lecionando a lição da IBD, não é isso? Não foi o pastor Salles que fez a lição hoje de manhã? Então, lá no Nordeste, ele estava aqui lecionando a lição da IBD. E hoje à noite ele também estaria aqui conosco, transmitindo a mensagem, pregando a mensagem para nós. É a tecnologia sendo usada a nosso favor. Deus usa os seus meios. Deus usa todos os meios para que a sua mensagem, para que a sua vontade seja alcançada. E eu digo uma coisa para vocês, irmãos, isso é algo que irá permanecer. Não estou dizendo vírus, eu espero que o vírus vá logo embora. Eu espero que qualquer dessas instituições aí que estão tentando desenvolver a vacina, algumas pessoas falam, se for a vacina de fulano de tal, eu tomo, se for a vacina de fulano de tal, eu não tomo. Eu tomo qualquer uma que sair aí e dizer, tá funcionando. Eu tomo independente de partido, independente de quem seja, porque eu quero logo que esse vírus vá embora, meus irmãos. Se vão usar isso como palanque político, palanque eleitoral, isso é problema deles. Mas isso também não significa que eu vou votar em quem descobrir essa vacina também, né? O governo que descobrir essa vacina. Isso também não significa que isso vai influenciar no meu voto. Mas eu torço para que qualquer um deles ache logo isso daí. E para que a gente retome, né, a normalidade, pare de ficar usando essa máscara. Como é ruim cantar, né, com isso aqui, né? O pessoal aqui na frente, tudo bem, pode tirar. Mas quem está sentado aí, é muito ruim cantar usando isso aqui, né? É muito ruim. Primeiro que a gente nem ouve a nossa voz usando isso aqui. E parece que a gente está fazendo mímica e a gente fica mais cansado também, né? O nosso fôlego não aguenta. A gente respirar muito tempo com isso daí, né? Então são coisas mas a parte que nós tivemos que buscar para nos adaptarmos nesse período, isso são coisas que irão permanecer. É interessante que hoje eu estava pensando na live do pastor Salles, e eu fiquei pensando, olha só que interessante, o pastor Salles lá no Nordeste vai estar pregando hoje à noite. E eu fiquei pensando o seguinte, olha só, os futuros congressos missionários que a nossa igreja pode fazer. A gente não precisa ficar esperando um missionário estar de férias aqui em São Paulo, ou o missionário estar passando por São Paulo para convidar eles para pregar. Ele pode estar lá no campo missionário, onde ele está lá mesmo, desenvolvendo o trabalho dele, e de lá, através de uma projeção igual ia ser feito aqui, ele está também transmitindo a mensagem para nós. Então são coisas que nós devemos capturar, né? Que legal, né? O missionário lá no Japão, na China, ou aqui mesmo no Brasil, nós estamos em período de missões nacionais, numa aldeia indígena ou em outro lugar, ele de lá com transmissão de internet, que a internet tem tudo quanto é lugar, um celularzinho desse aqui, ele já consegue fazer uma live tranquilo e trazer a mensagem aqui para nós, né? Então são coisas são ferramentas que nós devemos usar e vamos continuar usando. Eu acredito que não só as igrejas, mas o mundo inteiro vai se adaptar a essa nova realidade, né? Essa é uma realidade que não tem volta e graças a Deus por não ter volta. Eu só espero que essa realidade não afaste ninguém da igreja, né? Agora eu posso assistir o culto na minha casa, nesse período de pandemia, tudo bem. Mas quando voltar, a gente espera ver a igreja toda cheia, mesmo sendo transmitido pelo YouTube, pelo Facebook e outros canais, né? Eu espero para a gente viver também essa comunhão, né? Nós estarmos aqui sentindo o nosso irmão, abraçarmos, igual o irmão Tien que falou, abraçarmos os visitantes e abraçarmos uns aos outros, né? Então eu espero que isso logo volte, né? E para que a gente, embora a nossa igreja
mesmo à distância, tem conseguido fazer um trabalho muito legal com as crianças, né? Mas eu espero que também, para o bem das crianças, volte também a questão presencial para eles, né? Porque é diferente, né? A criança tem que ser presencial mesmo, né? Embora eles tenham assistido às lives, as reuniões online, né, que tem sido feito, mas para a criança é difícil você prendê-la ali, né? Então, para o bem das nossas crianças, porque eu acho que está sendo um retrocesso muito grande para todas as crianças, esse período de pandemia. Eu falo isso pela minha filha, né? Todas as terapias interrompidas, escola, creche, a rotina que nós criamos para ela, tudo interrompido nesse período, né? Então, e vai ser difícil retomar isso tudo, né? Então, sem mais delongas, irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir o livro de Esther, capítulo 4. Eu estarei lendo o livro de Esther, capítulo 4. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui transmitindo a palavra de Deus para os irmãos. Agradeço mais uma vez o convite do nosso querido pastor Salles. E agradeço a todos que estão aqui presentes, todos que estão ouvindo do outro lado, nas suas casas, através das redes sociais. Eu vou estar lendo na minha versão aqui na Bíblia, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem, na Bíblia de vocês ou na impressão que está sendo projetada. Esther capítulo 4 diz assim: quando soube de tudo o que se havia passado, Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco de cinza e saiu pela cidade clamando com grande e amargo clamor. E chegou só até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação. Muitos estavam deitados em sacos e em cinzas. Então vieram as jovens de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber, motivo pelo qual a rainha muito se angustiou. Ela mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esther mandou chamar a Atá, um dos eunucos do rei, designado para a servir, e lhe ordenou que fosse ter com Mordecai, para saber o que era aquilo e qual o seu motivo. Saindo Atá a ter com Mordecai, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mordecai lhe fez saber tudo o que tinha sucedido, inclusive oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe suplicasse pelo povo dela. Veio Atá e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther instruiu Atá a dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo o homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu, nestes 30 dias, não fui chamada para ir ao rei. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que, por estares no palácio,
tu somente escaparás entre todos os judeus. Pois, se de todos te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este, que chegaste ao reino. Então mandou Ester que tornassem a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, não comais, nem bebais durante 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo o que Ester lhe tinha ordenado. Eu acho interessante, meus irmãos, essa história aqui, a de Ester, porque é uma história, principalmente esse capítulo 4 aqui, aonde Ester é confrontada pelo seu tio Mordecai a tomar uma atitude diante da posição a qual ela estava exercendo, a qual ela estava ocupando naquele momento. É interessante que o rei da Pérsia, a qual o povo de Israel estava subjugado naquela época, ele havia feito um decreto, influenciado por um dos seus conselheiros, a exterminar todo o povo judeu. Extermine todo o povo judeu, porque esse povo vai se rebelar contra você, porque eles adoram um outro Deus e não adoram o Senhor. E o rei Assuero acatou o conselho desse orientador dele, do palácio, e fez esse decreto, e assinou e selou com seu anel real, o tornando esse decreto irrevogável. Mordecai, quando ficou sabendo disso, ele vestiu panos de saco, jogou cinzas na cabeça, como era o costume dos judeus, para mostrar quebrantamento, e se pôs a fazer jejum, a clamar, e tentar chamar a atenção de Ester para a realidade a qual estava acontecendo. É interessante que Ester era uma judia. Ela foi comissionada a viver no palácio para substituir ou para ocupar o lugar da rainha Vasti, que havia sido exonerada pelo rei Assuero. Os irmãos lembram desse episódio? Que o rei Assuero, na festa real, diante dos seus amigos, devia estar meio alcoolizado também. É interessante que ele fala assim: a minha rainha Vasti, ela é uma pessoa muito bela, eu vou pedir aqui para ela dançar na presença de todos. E Vasti foi lá e dançou? Não. Vasti falou para o rei Assuero: não, eu não vou dançar. É interessante que essa atitude de Vasti, isso causou com que ela perdesse o seu cargo, o seu posto de rainha. A gente não sabe o que aconteceu com ela posteriormente, se ela foi morta, se foi presa, ou se simplesmente foi banida do palácio para viver com a sua família, seja onde for. Mas eu já ouvi muitas mensagens, ou muitas aplicações dessa atitude de Vasti como uma aplicação errada ou equivocada, dizendo que Vasti, ela era o exemplo de uma esposa insubmissa, por não ter aceitado a ordem do seu marido. Mas não tem nada a ver com isso, irmão. Vasti, muito pelo contrário, eu vejo Vasti como uma pessoa de caráter, que falou: não vou fazer essa dança sensual na frente de todo mundo. Ela disse não, porque isso era contra os princípios dela. Eu acredito dessa forma. Eu não vou fazer isso, não, pronto, e acabou. Só que a lei naquela época era um pouco diferente, né? E logo ela foi exonerada do seu posto. E então houve uma grande seleção para alguém ocupar o lugar de Vasti. E Mordecai, o tio de Ester,
vendo que Esther era uma jovem bonita, atraente, ele colocou Esther nessa seleção, para que ela logo, para que ela concorresse também a esse cargo, a esse posto de rainha. E Esther, ela chamou atenção naquela época. Chamou atenção pela sua beleza, pelo seu jeito, pela sua educação, e logo ela conseguiu esse posto no lugar de Vasti. E agora, diante desse posto, ela é confrontada a tomar uma atitude em favor do seu povo, pelo seu próprio tio que a colocou lá. É interessante que a gente ouve muitas mensagens sobre Esther, e as mensagens que a gente ouve sobre a história de Esther é como se fosse uma mensagem de contos de fada. Ela conheceu o seu príncipe encantado, se casou com um rei e estava num lugar legal. E nós vamos ver que durante na história de Esther, realmente ela conseguiu reverter essa situação, ela conseguiu realmente convencer o rei de não tomar tal atitude em partes. Mas, meus irmãos, a história de Esther não é nenhum conto de fada. A história de Esther, apesar de estar vivendo no palácio, com esse título de rainha, ela não tinha tantos privilégios assim não, ou tantos confortos assim não, era desconfortável para ela ali também. Nós vemos aqui, quando ela ouve o relato do seu tio Mordecai, a primeira atitude dela é medo. Ela fica com medo, pensando, o que o rei vai achar se nós tomarmos tal atitude? Nós sabemos que ninguém se aproxima do rei sem que ele estende o seu cetro de ouro, para que as pessoas se aproximem dele. E faz 30 dias que eu estou aqui no palácio e ele nunca veio aqui me ver. Então não tinha também uma relação de marido e mulher. A rainha naquela época, ou podemos assim dizer, a esposa do rei naquela época, era simplesmente um status para o rei. Era uma pessoa que era uma figurinha, ou uma estátua, um status para ele. Ele não tinha só Esther também, ele tinha outras concubinas. E sempre quando ele queria saciar a sua vontade sexual, ele escolhia uma das concubinas, ou a própria Esther, para aquela noite ele saciar a sua vontade sexual. Então não era uma relação marido e mulher de amor, de parceria, relação normal entre um marido e uma mulher. Simplesmente era uma relação de status, de dever, que Assuero tinha diante das pessoas, e ele precisava ter uma rainha, principalmente uma rainha principal. E, meus irmãos, o rei Assuero também não era nenhum príncipe encantado. Coloca a primeira imagem aqui, que eu separei uma imagem, a primeira, irmão, só. E eu vou explicar o porquê dessa imagem, talvez vai soar um pouco estranho para vocês. É essa imagem mesmo, não é erro não, tá? Esse aí é o rei Leônidas, né, do filme 300, o rei espartano, né? Quantos aqui assistiram esse filme 300? Acho que praticamente todo mundo, né? Esse filme 300. Por que eu coloquei essa imagem? Porque a história de Esther, ela acontece sucessivamente à história desse filme aí, ao que esse filme pelo menos relata, da guerra dos persas com os espartanos, ou com o povo grego, mas os espartanos que representaram, a princípio, a nação grega nessa guerra, com seus 300 homens, que a nação espartana não queria entrar na guerra, então Leônidas separou 300 homens e foi para a guerra assim mesmo. É uma história verídica, embora... você fala, mas como é que é verídico? Tem tanta coisa mentirosa nesse filme? Tem muita coisa mentirosa. Mas quando você começa a enxergar o porquê eles colocaram aquelas coisas mentirosas no filme, você vai enxergar de uma forma diferente, porque eles tentaram narrar esse filme através do pensamento ou da narrativa espartana. É um espartano contando a sua história. E os espartanos naquela época viam o mundo daquela forma. Aqueles bichos estranhos que os persas trouxeram para a guerra, eles achavam que era um monstro, porque eles não conheciam, então eles viam aquilo dali como um monstro. O rei da Pérsia eles viam realmente como um deus, eles pensavam que era um deus, e que eles estavam lutando contra um semideus, ou contra um deus qualquer,
né? Então é por isso que o filme tem aqueles exageros todos, porque está sendo contado da perspectiva do povo espartano. Talvez, se vocês olhassem a narrativa desse filme contada pela perspectiva de um historiador, talvez ela teria mais fiel à realidade. Vocês podem ver que o segundo filme, 300, já é contado de outra perspectiva, não tem tantos exageros. É contado da perspectiva dos atenienses, porque foi os atenienses que foram para a guerra. E os atenienses eram pessoas mais cultas, os espartanos já eram mais bárbaros, mais supersticiosos. Os atenienses já eram mais voltados à ciência. Então, o segundo filme mostra assim, um pouco menos exagero do que o primeiro, né? Mas o Rei Leônidas não tem nada a ver com Esther, embora ele viveu na mesma época que está dizendo o filme. Mostra a segunda imagem. Vai sair, calma aí, gente. Essa é a segunda imagem. Esse aí é o inimigo dos espartanos no filme. O filme ele é chamado de Xerxes I, rei Xerxes I. Vocês sabem quem foi esse camarada aí? Não o ator, o Rodrigo Santoro, um brasileiro que nos representou muito bem nesse filme. Mas Xerxes nada mais é do que o próprio Assuero. Esse daí é o príncipe encantado de Esther. Esse cara aí foi o príncipe encantado de Esther, que Esther se casou com ele. Dá para encarar esse cara aí? As mulheradas aí, as solteiras ou as casadas, dá para encarar esse príncipe encantado aí? Meu, dá não, né? Então, esse aí foi o príncipe encantado que Esther teve que encarar. O rei Xerxes, o rei Assuero. E ele é justamente aquilo dali que o filme mostra, ele se achava um deus. Ele se achava um deus, é por isso que ele fez aquele decreto, porque ele achou um absurdo, o povo judeu está adorando um outro Deus que não seja ele próprio. No filme ele é retratado como uma pessoa gigante, porque os espartanos achavam que ele era Deus, então achavam que ele era grande, né? Porque é visão espartana, tá bom, irmãos? Esse aí é o esposo de Esther. E a história diz que ele não era um cara muito legal, não. Ele era um cara ruim mesmo. Não era nenhum príncipe encantado, ele não se converteu, como algumas mensagens diz, que através de Esther ele se converteu, ele nunca se converteu. Ele foi usado de uma forma, Deus usou Esther de uma forma que conseguiu convencê-lo de dar a liberdade para o povo judeu lutar pela sua vida. Mas ele não revogou o seu decreto, porque ele era tão orgulhoso que ele dizia que o decreto real não deveria ser revogado. O decreto real e divino não deveria ser revogado. É a mesma coisa que revogar a Bíblia, a palavra de Deus. Era a palavra de Deus o decreto. Era a palavra dele, um Deus, com letra minúscula. Mas ele fez um outro decreto, dando permissão ao povo judeu lutar pela sua vida. Quem tentasse algo contra o povo judeu, e o povo judeu lutou pela sua vida, através desse decreto, né? Então, pode tirar a imagem. Esse é o rei Assuero. Só para os irmãos tentarem imaginar que a situação de Esther não era fácil, nem como pessoa da etnia judaica, nem como pessoa, como esposa, nem como rainha, nem como nada. Ela não estava numa posição assim tão confortável, cheio de privilégios, não. Ela estava numa situação também difícil ali. E é por isso que quando ela ouve esse intimato de Mordecai, a primeira coisa que ela sente é medo. E ela tenta convencer Mordecai a vestir as roupas que ela enviou para ele, voltasse para casa e deixasse isso para lá. Mas Mordecai dá uma mensagem impactante para ela e fala assim, não pense porque você vive no palácio, mal algum vai suceder a você. Talvez seja por causa desse tempo você está ocupando tal posição. Sabe o que Mordecai faz, trazendo essa mensagem para Esther? Mordecai, ele tenta mostrar o significado da palavra dever.
A palavra dever, muitas vezes, ela é confundida com a palavra missão. Embora elas sejam um pouco parecidas no seu significado, mas elas são diferentes, são atitudes diferentes. O que é um dever, irmãos? E o que é uma missão? Nós estamos em plena campanha de missões, encerrando hoje. E vocês já pararam para se perguntar o porquê desse nome? Missões. O que é uma missão? Dever, meus irmãos, é algo que você deve executar. Dever é uma obrigação. Dever é um imperativo, você deve executar isso. Missão já é um projeto ou um propósito que você coloca para a sua vida. E muitas vezes a missão que você coloca para a sua vida, ela se torna um dever para você. E Esther, ela estava diante dessas duas situações. Ela tinha o dever, por ser povo de Deus, e ela tinha a missão, por estar numa posição onde ela poderia tentar fazer alguma coisa. Mordecai, ele encarou a missão dele de tentar abrir os olhos de Esther para essa realidade. E meus irmãos, quando nós conseguimos identificar o significado dessas palavras na nossa vida, nós vamos ver, meus irmãos, que a nossa vida espiritual, ou podemos assim dizer, a nossa vida diante de Deus, ela vai se tornar muito mais produtiva, porque você vai saber o que é o seu dever e o que é a sua missão, e o porquê Deus está colocando isso diante de você. Todo cristão tem deveres. A Bíblia afirma isso, todo cristão tem deveres. E todo cristão assume missões para a sua vida. E meus irmãos, quando nós entendemos o significado da palavra dever e missão, nós vamos ver, meus irmãos, que a nossa vida, tanto espiritual como secular, ela vai ser uma vida produtiva. Nós estamos num período obscuro, podemos assim dizer, nós estamos num período difícil. Nós estamos vivendo em meio a um período de epidemia que não acontecia há mais de 100 anos. E qual é o seu dever, ou a sua missão nesse período? Trazendo um pouco abrindo um parênteses aqui nessa mensagem, e trazendo aqui não sei se é um desabafo ou uma aplicação. É interessante, meus irmãos, eu lembro quando começou esse período há 7 meses atrás, é claro que todo mundo ficou com medo, todo mundo teve medo, ninguém sabia o que era isso aí, né? E por se tratar de vírus, por se tratar de uma doença, as pessoas que estão à frente disso são os médicos, enfermeiros, todos os profissionais de uma forma geral da área de saúde. Eles são as pessoas de destaque, os protagonistas principais no enfrentamento dessa crise. E, meu irmão, eu ficava indignado no início dessa pandemia, quando a gente ouvia relatos dizendo que muitos profissionais da área de saúde pediram licença, com medo de se contaminarem. Esses dias mesmo, essa semana, estava uma discussão na rádio se o INSS, a parte de perícia do INSS, deveria voltar. Os médicos não querem voltar a trabalhar na parte de perícia com medo de se contaminarem. Aí eu estava até falando com uma outra pessoa que estava ouvindo, mas não é médico? Mas ele está direto ali, mas é médico. Ele é o único que pode exercer essa parte de perícia. E outra, essa guerra é deles.
Se nós estamos encarando isso como uma guerra, meus irmãos, pessoas saem feridas. Eu vejo essas atitudes desses profissionais da área de saúde, para mim foi uma atitude covarde, de muitas vezes inventarem restrições na sua própria saúde para estarem se afastando. Eu conheci um monte, conheço pessoas que fizeram isso. Não estou falando de coisas que eu ouvi, eu conheço pessoas que fizeram isso. Se afastando para não se contaminarem. Eu vejo essa atitude covarde, a mesma atitude que um soldado, quando o seu país entra na guerra, ele é treinado, ele passa um bom tempo lá treinando para aquele momento da guerra, e quando estoura uma guerra no seu país, ele é o primeiro a sair fora com medo de tomar um tiro. Isso é inadmissível para um soldado. Infelizmente, essa guerra que nós estamos travando, os soldados, podemos assim dizer, são os profissionais da área de saúde. E, infelizmente, muitos deles vão tomar tiro, ou tomaram tiro nesse período. Então, é inadmissível, meus irmãos, a pessoa, aonde nós mais precisamos dela, nesse momento, nós mais precisamos dela, se acovardar dessa forma. E isso eu aplico para a nossa vida cristã também, meus irmãos. Quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus na nossa vida, porque nós nos acovardamos pelo aquilo que pode acontecer conosco. Esther, no primeiro momento, ela se acovardou. Ela falou, não, o rei, se faz 30 dias que ele não me vê, ele nunca estendeu o cedro real dele, para que eu me apresentasse perante ele. E todo mundo sabe que se eu chegar assim, de cara com ele, ele vai me matar. E quantas vezes na nossa vida nós tomamos essa mesma atitude? Deus está falando para você, desenvolve tal projeto. Aí você já começa a pensar nos encalços e nos problemas que você vai ter ao enfrentar, a se submeter a esses projetos. Ou muitas vezes Deus está te chamando para uma obra específica, eu quero que você vá em tal país pregar o evangelho, os missionários. É o que eles fazem. Aí renuncia tudo e vai lá. Aí fala, não, mas eu renunciar meu emprego, eu tenho um emprego bom, tenho uma vida estável, eu tenho uma certa estabilidade, eu vou renunciar tudo para viver pela fé lá, pregando o evangelho? Não quero isso para a minha vida, não. E quantas vezes nós somos assim muitas vezes até no nosso meio aqui, como igreja, não nos envolvemos com medo de algo que possa sair do nosso controle. Eu não vou dar oferta porque vai faltar em casa. Eu não vou dar o dízimo porque vai faltar em casa. Eu não vou em tal lugar no trabalho da igreja, porque senão eu não vou conseguir realizar tal coisa em outra área, eu vou me prejudicar no meu trabalho. Ah, não, eu não vou falar do evangelho lá no meu trabalho, porque senão o pessoal vai achar ruim e pode me mandar embora. Existe hora para fazer isso, né? Será que temos encarado os nossos deveres com a real responsabilidade? Esther, ao ser confrontada de qual seria o seu verdadeiro dever, na posição a qual ela estava, eu acho fantástico isso, Mordecai falar assim para ela, talvez seja para isso que você esteja aí. Mas se você não fizer, meu irmão, fica tranquilo, se você não fizer aquilo que Deus está pedindo para você fazer, socorro e livramento vai vir de outro lugar. Se Deus está mandando você ir pregar o evangelho em tal lugar, e você não vai, Deus vai mandar outra pessoa, fica tranquilo, mas Deus queria usar você. Socorro e livramento de algum lugar vai vir. Mordecai, ele tinha certeza que Deus iria providenciar livramento para o povo. Mas ele também tinha certeza que Esther estava naquela posição para isso. Mas ele tinha certeza que se Esther falhasse, ou se recusasse, Deus seria fiel e iria providenciar livramento para o seu povo. E Esther, ao receber essa mensagem, ela não endurece o seu coração,
ela não deixa o medo assumir o controle das suas emoções, e ela fala para que dê a seguinte notícia, a seguinte mensagem para Mordecai: ó Mordecai, faz o seguinte, volta para o lugar de onde você veio, pede para o povo jejuar, orar por mim por 3 dias, eu e as minhas moças aqui também vamos estar jejuando e orando, eu vou quebrar essa lei real e vou me apresentar perante o rei, se eu morrer, morri, meu, que atitude de fé, se eu morrer, morri, mas eu vou tentar fazer alguma coisa, não vou ficar aqui de braços cruzados, no meu quarto, nos meus aposentos reais, sem fazer nada. É a mesma atitude que Sadraque, Mesaque e Abidnego tomam quando o rei Nabucodonosor pede para que eles se ajoelhem perante a imagem dele. E o que eles falam? Ó, se vocês não se ajoelharem, vocês serão jogados na fornalha. Aí eles falam: fique sabendo de uma coisa, rei, se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, Ele nos livrará, mas se não, fique sabendo que nós não iremos nos ajoelhar perante a sua imagem. Atitude de fé, irmãos. Eles não sabiam se voltariam vivos da fornalha, eles simplesmente se posicionaram. Talvez falte isso na nossa vida, nos posicionarmos diante dos problemas. Pense na sua vida, pense nas circunstâncias que te rodeiam. Será que Deus te colocou no meio dessas circunstâncias para que você faça algo? Já pararam para pensar nisso? Fala: Deus, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, mas se o Senhor tem um propósito nisso, me mostre, que eu quero fazer. Aí você vai ver, meus irmãos, que os seus problemas, as circunstâncias que você julga desfavoráveis a você, elas vão se tornando mais leves, e você vai colocando propósito na sua vida. Pode ser como o irmão aqui leu, na questão na entrega de dízimo, ele diz assim, ó, o fato de você estar dando, não sei se os irmãos captaram essa mensagem, o fato de você estar dando, não significa que Deus vai retribuir de forma abundante nos seus celeiros. Pode ser que Ele faça isso, mas pode ser que Ele não faça. Mas qual vai ser a sua atitude diante disso? Se Deus fizer, Ele é Deus, a gente viu isso domingo passado. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a doença, se o curado for, Ele é Deus. Mas se curado não for, Ele continua sendo Deus. E qual vai ser a sua atitude diante desses desafios que constantemente aparecem para nós? Nós temos um desafio enorme. Olhai para os campos, vejam como eles estão brancos para a ceifa. Nós temos um desafio enorme aqui na Cive Perus. Eu achei fantástico. Eu sou difícil de ficar acompanhando o grupo de WhatsApp. Às vezes eu acompanho, às vezes eu jogo alguma coisa lá, mas é difícil. E essa semana eu vi o pastor falando que iria ter que ficar mais um tempo, e um irmão se propôs: ó, pastor, fica tranquilo que o culto de oração de segunda-feira eu vou estar dirigindo. Eu tomo a frente se o Senhor permitir. Isso é fantástico, irmãos. Tal coisa, o pastor está ausente, mas na ausência dele, o que nós podemos fazer para não deixar a bola cair? Talvez tais situações sirvam para nos despertar, irmãos. Quer dizer, essas situações servem para nos trazer um avivamento e nos despertar. O culto, desde o início, foi conduzido dessa forma. O texto que foi lido no início do apóstolo Paulo, enfrentando o naufrágio, sendo picado por uma serpente, e mesmo assim ele continuou caminhando com seu propósito. Se vocês lerem os capítulos anteriores, antes dele ser preso, ele diz que o Espírito Santo estava conduzindo ele para Jerusalém, mas ele só tinha certeza que uma coisa iria acontecer com ele em Jerusalém, que era dor e sofrimento.
Mas ele ia porque o Espírito Santo estava conduzindo ele a ir para lá, mas ele não sabia o que iria acontecer lá, a não ser sofrimentos. A igreja tentou segurar o apóstolo Paulo, convencer, não, apóstolo Paulo, se você sabe que lá vão te prender, vai acontecer coisa ruim contigo, fica aqui, ou vai para outro lugar. E ele insistiu, não, eu vou para lá porque é o Espírito Santo que está me conduzindo para lá. Será que temos essa fé? A tal ponto de enfrentarmos as nossas dores, nosso sofrimento para cumprir o propósito de Deus na nossa vida? Isso me faz relembrar da atitude de dois jovens, dois irmãos, que no século passado, eles sentiram um chamado missionário na sua vida. Mas eles queriam pregar o Evangelho de Cristo numa ilha onde só havia escravos, onde os navios de escravos levavam os escravos para essa ilha, eles ficavam vivendo lá, depois pegavam os escravos e levavam para alguns lugares onde eles eram necessários. Só entrava nessa ilha quem era escravo. E sabe o que esses dois jovens, sentindo a necessidade de pregar o Evangelho para aqueles escravos, fizeram? Eles eram pessoas de grandes posses, ricas. Eles se venderam como escravos. Eles se venderam, abriram mão de tudo que eles tinham, deram a sua riqueza, se venderam e foram lá viver como escravos, com o propósito de pregar o Evangelho naquela ilha. Eu esqueci o nome desses irmãos, mas esses irmãos, o nome deles ficou vivo para a eternidade. Inclusive, é o nome de uma instituição missionária na Inglaterra, baseada na história desses dois irmãos. Será que temos tal fé de enfrentarmos tais adversidades para cumprir, para que o propósito de Deus seja realizado em nossas vidas? Se nós pegarmos ali a galeria de heróis da fé, o tanto de pessoas ali que a Bíblia fala dos homens dos quais o mundo não era digno, mas eles foram cerrados, foram crucificados, foram mortos. Homens dos quais o mundo não era digno, mas viveram dessa forma, por opção e por propósito, e por cumprir aquilo que Deus tem na vida deles. Meus irmãos, chega de lamentarmos pelos nossos problemas. Chega de lamentarmos por aquilo que você acha que não está dando certo na sua vida. Coloque isso diante de Deus. E como falamos aqui no domingo passado, tenta ressignificar isso na sua vida. Crie propósito, crie missões. Assuma o dever que Deus colocou e te revestiu. E crie propósito e missões para a sua vida. Nós precisamos de muitos Mordecais. Talvez você seja um Mordecai. Aquela pessoa que será usada para despertar outras pessoas, assumir o seu propósito, assumir os seus deveres. Ou talvez você seja Esther, a pessoa que vai estar na linha de frente da batalha. E Deus vai te usar dessa forma. Ou talvez você não seja nem Esther nem Mordecai, talvez você seja essas mulheres que junto com Esther jejuaram, ou talvez você seja esses povo que junto com Mordecai se colocou no propósito de 3 dias jejuarem. Talvez você seja um desses. Agora, o que nós não podemos ser é estarmos fora do propósito de Deus na nossa vida. Deus tem uma missão para cada pessoa. Deus tem uma missão para a sua vida. Se você ainda não sabe qual é a missão, abre o seu coração. Peça para que Deus mostre. E Ele vai estar te mostrando. E persevere nessa missão. E você vai ver a sua vida fluir. Você vai ver a sua vida sendo produtiva a cada dia. Que Deus esteja sempre nos abençoando. Amém?